Então, eu tenho que uma raiz é o 0, outra raiz é o 230, e tenho que o x do vértice é 115 e o y do vértice 2.645.000. Vamos montar o gráfico? Então, esse é o gráfico da receita. Olha lá. Raízes 0 e 230, que são quantidade de quartos que eu tenho. Qual que é o y do vértice? O meio aqui, né? 115. Ou seja, para 115, eu vou ter a receita máxima. Se eu tiver 0 quartos alugados, a minha receita é 0. Se eu tiver 230 quartos alugados, a minha receita é 0. Tá? A minha receita é 0. O meu maior, né? A minha maior quantidade de receita, tá? É 115. 115. Ok? Muito bem. Essa, então, é a ideia daqui de nós acharmos... aqui. A ideia de nós acharmos, então, a quantidade, né, de quartos aí, de valores, né? Muito bem. Agora, eu vou achar o do custo. O custo. O custo é aquela função do primeiro grau. 30.000 mais 500x. Se é uma função do primeiro grau, é um gráfico crescente, é linear. Certo? Linear. Então, veja, para custo zero, se eu não tiver nenhum quarto, é 0. É 30.000. Ou seja, se fechou o contrato e... se fechou o contrato e não veio ninguém, né? Ora, eu vou ter 30.000 de custo. Isso é básico. Se tiver 220 quartos, né? Que é o máximo que ele tem, né? Tanto que aqui a gente achou para a receita, 230 seria 0, mas não tem 230 quartos. Tem 220, né? Bom, o custo de 220 quartos, 30.000 mais tal. Então, o máximo que eu tenho é 140.000. É um gráfico ascendente, porque lembra que o M é positivo. Olha aqui, ó. O M é positivo. Como que é o gráfico de uma função de primeiro grau? Uma reta crescente. Então, veja, o meu custo para 0 quartos ocupados é 30.000. E vai aumentando o meu custo, vai aumentando o meu custo, vai aumentando. Para 220 quartos, que é o máximo, 140.000. Para 230, se tivesse 230 quartos, né, seria um pouco maior ainda. Né? No caso, não tem, mas é o gráfico meu do meu custo. O que é o equilíbrio financeiro? O que é, né? Ele pergunta aqui agora, analise o ponto, indicando os pontos de equilíbrio financeiro. A gente vai achar ele. Mas olha só, eu vou pôr os dois gráficos no mesmo eixo de coordenadas. Olha a receita aqui, está em vermelho, certo? A receita, 230, de 0 até 230. Na verdade, não tem 230 quartos, tem um pouquinho menos, 220, aqui mais ou menos, tá? Mas a receita vai aumentando, chega no máximo para 115 e vai diminuindo depois que vai aumentando a quantidade de quartos, certo? Até 220 quartos, que é o máximo por aqui. Se tivesse 230, seria 0 de novo. O meu custo é em verde. Ele começa com 30.000, vai aumentando, e tem um ponto em que eles se cruzam. Na verdade, tem dois pontos, né? Aqui, para 0 e um pouquinho mais de 0, e aqui. O que está acontecendo? Aqui é o ponto de equilíbrio. Quando eles têm... O que acontece nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, a quantidade de quartos vai ter um custo igual à receita, ou seja, 0. Eu não vou ganhar nada, eu vou só prestar serviço lá pro pessoal e não vou ganhar nada, né? Essa é a ideia. Achar qual que é esse meu ponto de equilíbrio aqui, tá? Como que eu faço, professor? Na verdade, eu vou fazer já no item, não vou fazer duas vezes, né? Então a gente já está achando no item F. É achando quando que a função receita é igual à função custo. Que é, na verdade, a mesma coisa, que é igualar isso aqui a 0. Porque é o seguinte, o que eu tenho
Quando que a receita for igual ao custo, o que eu tenho de lucro? Zero, certo? Então vai pegar a função lucro e igualar a zero, porque nesse instante não tenho receita, aliás, tenho receita, mas tem o mesmo custo, o meu lucro é zero. Então vou igualar, achar as raízes da equação. Então vou esboçar esse gráfico do lucro. Lucro, lembra lá em cima? Receita menos custo, tá? Então vou pegar o lucro e igualar a zero, achar as raízes da equação, né? Deixa eu pôr até aqui, igualar, deixar aqui, igualar a zero, ok? Mesma coisa, veja que agora é uma outra função, a gente juntou as duas, né? A gente fez o R igual ao C, né? E igualou a zero, tá? Isso é lucro zero, tá? E a gente pegou aqui em cima, a gente fez aqui a função lucro, ó. Aqui, a função lucro. Né? Se eu igualar zero e passar um para o outro, passar para o outro lado, eu tenho que a receita é igual ao custo. Então eu peguei a função lucro já para fazer. Tá aqui. O A vale menos 200 também. O B vale 45.500. Cuidado que agora nós temos C. Na receita não tem, mas no lucro tem. Tá? Menos o C que vale menos 300. Tá aqui o valor. Vamos achar as mesmas coisas lá. Vamos achar o delta primeiro, B quadrado, que é 45.000 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Lá em cima não tinha C, o C era zero, por isso que a gente sumiu com esse termo. Aqui tem o C. Menos com menos dá mais com menos dá menos, fica negativo. Então 45.500 ao quadrado, tá dando esses números absurdos porque são números grandes, tá? Mas é tranquilo, só para isso ilustrar. 45.500 ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, dá 2.070.250.000. 4 vezes 200 vezes 30.000 dá 24 milhões. Um menos o outro, portanto, o meu delta vale isso. Tá? Vou achar as raízes da equação. Vou usar x, raízes é menos b, né? Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta não dá inteira, tá? 2.000.046. Dá uns vírgulazinhas aí, eu vou arredondar porque, tá? Não tem problema, é só pra gente ilustrar aqui. Por conta desse arredondamento, a gente vai ver que não vai dar número de quartos inteiros, né? Não existe, lógico, não existe meio quarto, ou aluga um quarto ou aluga dois, não tem meio, né? Mas é só para nós ilustrarmos o exercício. Então, menos B, menos 45.500.000, mais ou menos a raiz de delta, raiz disso aqui, ó, que dá isso aqui, um pouquinho próximo disso, 2 vezes o A é negativo. Primeiro, quando assumir o valor mais, menos 45.500 mais isso aqui, dá menos 265. Dividido por menos 400, menos com menos dá mais, 0,66. Isso é número de quartos, não existe 0,66 quartos, né? Então vamos só pegar aqui um número próximo, 1. Então, 1 quarto é uma raiz, né? Se tiver só um apartamento que tiver, é uma raiz. Vamos pegar agora o valor negativo. Menos 45.500 menos 45.235. Somando os dois em módulo, né? Se eu devo isso aqui, eu devo 90.735. Dividido por menos 400, menos com menos dá mais, 226,84. Obviamente não tem 226,84 quartos, né? Não existe meio quarto, não existe uma parte de um quarto. Então, vamos arredondar aqui para 227, só para a gente ilustrar. Vamos achar o x do vértice, mesma coisa. X do vértice menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, menos dividido por menos dá mais. Portanto, olha aqui, ó. O x do vértice, ou seja, o meu lucro máximo é quando eu alugar x valendo 114. Vamos arredondar aqui para 14, está mais próximo do 114. Ou seja, a gente viu que é uma função de segundo grau, que é a parábola para baixo também, certo? Então, vai ter um ponto que vai ter o máximo, o vértice. O y do vértice, mesma coisa, menos delta, o delta é aquele 2 milhões, né? O 4A está aqui, então, fazendo essa divisão, é o lucro máximo. Então, vamos lá. O que é o meu lucro máximo? O meu lucro seria zero se eu tivesse 1 quarto ou próximo de
um apartamento alugado só. Né? Fechou o contrato, mas eu só veio um quarto, não tive lucro nenhum, o lucro é zero. 226, 227 quartos, não tem, né? São 220 nesse hotel aí, mas se tivesse 227 quartos, também meu lucro seria zero. Tá? Olha o ponto de equilíbrio aqui, né? São esses os pontos de equilíbrio. 1 quarto e 227 quartos, tá? Justamente, olha aqui, ó, são esses os pontos de equilíbrio. 227 quartos está aqui, ó, tá? É quando existe um equilíbrio. E 1 quarto, quando está aqui, ó, são os pontos aonde, porque são os pontos onde a receita é igual ao custo, ou seja, o lucro é zero. O 0,66, né, ou quase 1, e os 227, 226,84 seria lucro zero, ponto de equilíbrio, tá? Qual que é o lucro máximo? É a maior distância entre os dois, que está aqui. Se ele alugar 114 quartos, quase próximo, né? A receita máxima é 115 quartos. 115 quartos. Mas o lucro máximo é para 114. Né? 114 é o lucro máximo, que é um lucro de 2.557. Certo? Portanto, essa é a resolução aí. Espero que tenha ajudado e vou, durante as semanas aí, conforme vocês foram tirando dúvidas, eu vou colocando nesses tópicos mais resolução de exercícios. Um abraço, pessoal.